tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quarta-feira. Te convido a olhar para o seu coração, para o seu interior. E comece esse dia em atitude de agradecimento. Agradecimento pelo dom da tua vida. Agradecimento por este presente tão nobre que Deus nos dá, a vida. E esta vida é mantida por causa unicamente da minha, da sua, da nossa respiração. Somente os vivos respiram. Os mortos estão mortos justamente porque faltou a respiração. E quantas vezes você é capaz de respirar consciente, de se dar conta desse movimento tão sagrado, encher e esvaziar o diafragma de ar. E neste movimento sagrado Deus se revela, Deus passeia em nosso corpo. Nós passeamos com Deus. Por isso, respire e acolha dentro de ti esta presença restauradora, Deus mesmo. Meditemos o texto de hoje, mais uma vez, Lucas, capítulo 11, 42 aos 46. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se Jesus foi duro no Evangelho de ontem, quando ele terminava nos convidando a dar esmola para poder possuir a pureza, a vida eterna, e não viver da aparência externa, dizia Jesus. Hoje, Jesus traz mais uma vez os famosos ai de vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, e deixar de lado a justiça e o amor de Deus. O que é mais importante para Jesus nesta primeira sentença é o amor e a justiça. Às vezes, nós priorizamos as coisas que aparecem aos olhos dos outros e gostamos que as pessoas nos vejam devolvendo alguma coisa para Deus. Ofereça a Deus, assim como a esmola, em que a tua mão esquerda não veja o que faz a tua mão direita. O amor e a justiça
é o que brilha os olhos de Deus. Amor e justiça só é feito ao outro, ao nosso irmão. O que está dizendo Jesus é que o nosso zelo antes deve ser pelo nosso irmão. Cuidar e cuidar bem. O segundo ai é ai de vós, fariseus, porque gostar de lugares de honra nas sinagogas e nas praças. Deus, Jesus, prefere o anonimato, prefere trabalhar no esconderijo, como o trabalho da formiga, que vemos apenas o resultado. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Jesus em tudo quer que nós estejamos à disposição do irmão, nunca de nós mesmos. Viver voltado para o outro é priorizar aquilo que agrada ao nosso bom Deus. O último ai de vós é para o mestre da lei, que poderia ter ficado calado. Pergunta este, ou interroga, exclama com Jesus: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Ou seja, nós que somos santos, tu também nos atinge com essas palavras duras. E Jesus, então, avança também para o mestre da lei. Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os ombros, sobre os homens, cargas insuportáveis. E vocês não tocais nem sequer com um só dedo. Amados irmãos e irmãs, é grave o que aponta Jesus. Vocês vivem de mandar os outros fazer, mas não são capazes de fazer. Jesus está nos convidando a uma corresponsabilidade. Sim, na igreja, no caminho que o Senhor nos convida a percorrer, Ele nos convida a viver esta corresponsabilidade um com o outro. Ou seja, viver esta troca, esta solidariedade com o nosso irmão. E não querer ser apenas que o outro trabalhe, faça, e nós fiquemos apenas de camarote assistindo. Na igreja tem trabalho para todos. Na igreja é lugar para todos dar sua parcela de contribuição. Por isso desconfiemos daqueles que apenas mandam e não é capaz de fazer nada, nem mover como uma pedra. Rezemos neste dia ao nosso bom Deus, que nos dê a graça, a capacidade, a iniciativa de servir os nossos irmãos e irmãs, de viver a graça da caridade, e que estes ai de vós não sirva para nós, porque já estamos fazendo o inverso dele, aquilo que pede Jesus que façamos. Que assim seja a nossa busca e o nosso desejo em servir e amar o nosso bom Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.